Olá, amigos. Nossa conversa hoje é novamente sobre o TEA, ou seja, o transtorno de espectro autista. Vamos falar sobre o tema autismo, caminhos para o seu entendimento. Digamos que todos nós precisamos entender esses caminhos para o entendimento correto desse transtorno, tá? Em primeiro lugar, nós vamos ver rapidamente as causas, algumas causas já comprovadas para o surgimento do autismo. Em seguida, nós vamos ver algumas das suas características, analisando alguns aspectos que devem ser observados para o entendimento da criança autista e para o seu acompanhamento, tá? Em terceiro ponto, nós vamos ver a cura, ou seja, vamos ver os caminhos que os pesquisadores estão seguindo para encontrar a sua cura e quais as perspectivas para que isso dê certo, tá? Vamos ver os medicamentos inadequados, também vamos ver a razão pela qual muitos médicos continuam prescrevendo medicamentos recomendados para patologias psicogênicas, e já que não tem medicamento recomendado especificamente para o autismo. Eles baseiam o quê? Naquela semelhança de alguns dos sintomas dessas anomalias psicogênicas com os sintomas do autismo. Não existe, na realidade, mas nós vamos ver medicamento para o autismo ainda. Em seguida, nós vamos ver, e por último, o tratamento biomédico do autismo. O que é isso? Nós vamos ver, então, que existe algo seguro para a redução dos sintomas, e esse algo seguro, que é esse tratamento biomédico, vai permitir o desenvolvimento intelectual e emocional do autista. Então, eu gostaria que você, mãe de autista, você, pai de autista, você, professor de autista, preste bem atenção a isso que nós vamos falar. E aqueles médicos que são contra os tratamentos sem remédios, sem medicamentos, leiam ou assistam o vídeo até o fim e vamos raciocinar sobre isso, tá? A ideia desse tratamento biomédico, que nós vamos ver em último lugar, visa o quê? A sua autossuficiência, enquanto não surge a cura definitiva com medicamentos e que não tem efeitos colaterais graves. Bom, vamos começar pelas causas. As causas do autismo, as pesquisas hoje mostram que, além daquelas causas genéticas e metabólicas que todos nós sabemos, já é estudado pelos livros de medicina, nas faculdades de medicina, mas diversos fatores, além da causa genética e metabólica, contribuem também para o surgimento do autismo ou para o agravamento dos seus sintomas. Que elementos, que fatores são esses? Um deles, a intoxicação por metais pesados. O timerosal, que é um conservante utilizado em algumas vacinas, esse é considerado um dos maiores vilões, tá? A indústria farmacêutica investe milhões de dólares em reportagens e artigos contestando os estudos dos outros pesquisadores que mostram que o timerosal, ou seja, o mercúrio utilizado como conservante nas vacinas, podem prejudicar a fazer surgir o autismo ou até aumentar os sintomas daqueles autistas. Então, a indústria farmacêutica tenta boicotar essas pesquisas. E essas pesquisas não são financiadas com facilidade. Por quê? Porque elas elas desenvolvem, falam de ideias que são contra a utilização de remédios. Ou seja, não há lucro quando se estuda essas pesquisas. Aí a gente já sabe, se não há lucro, não há financiamento também. Aqueles que estiverem ligados aos noticiários vão perceber que até alguns assassinatos ocorreram, muito estranhos, e exatamente contra cientistas que procuravam mostrar o perigo desses conservantes nas vacinas, tá? O último tem pouco tempo, lá nos Estados Unidos. E esse nosso artigo mesmo, esse nosso vídeo, se houver um aumento considerável no número de acessos, vai gerar, óbvio, como já gerou um outro, comentários pagos, tentando mostrar ao público que tudo que eu estou dizendo é mentira, falta total de conhecimento do assunto, etc. A conclusão fica com vocês. Vamos pesquisar com seriedade. Qual é a solução para isso? Para essa parte? Insistir para que a indústria farmacêutica, mesmo que isso reduza seus lucros atuais, invista na substituição dos atuais conservantes por produtos mais seguros e que comprovadamente não sejam mais uma causa para o surgimento nem para o agravamento dos sintomas desse e de outros transtornos cerebrais.
e psíquicos, tá? Então nós só queremos isso. Segundo ponto, intolerância alimentar, ou como tem sido estudado por alguns pesquisadores na Universidade do Estado do Rio, alergia alimentar. Existe no autista uma permeabilidade muito acentuada na mucosa intestinal, na sua mucosa intestinal. Essa permeabilidade da mucosa intestinal dos autistas abre caminho para a passagem de macromoléculas de origem proteica para a corrente sanguínea. Em seguida, essas macromoléculas acabam alcançando o cérebro, tá? Quando essas proteínas chegam ao cérebro, elas podem provocar o aparecimento do transtorno, caso essa criança não tenha desenvolvido isso ainda, ou aumentar a intensidade dos sintomas. Qual a solução? Fazer um exame rigoroso de intolerância alimentar, algumas clínicas fazem isso, para em seguida seguir uma dieta rigorosa, retirando os alimentos mais perigosos para a geração dessas proteínas. Normalmente, os alimentos prejudiciais são as leveduras, o açúcar refinado, os refrigerantes, o álcool, os corantes, os conservantes, glúten, caseína, soja, lactose, tá? Mas o exame de tolerância alimentar é que vai nos dizer para aquela criança, para aquele autista, qual é a intolerância alimentar que ela tem. Terceiro ponto, antibiótico oral. A flora intestinal é composta de uma infinidade de bactérias de diversas famílias. Todas parecem ser necessárias, embora ainda haja uma certa dúvida em relação a algumas dessas famílias, como por exemplo, a família do Clostridium. Quando essa flora intestinal está equilibrada, tá? As macromoléculas de origem proteica que surgem com a alimentação, durante o processo de digestão alimentar, são trituradas por essas bactérias e eliminadas. Com isso, elas não vão para a corrente sanguínea e não trazem qualquer prejuízo para o cérebro. Mas, se nós eliminamos bactérias da flora, como por exemplo, após o uso de antibiótico oral, como por exemplo a amoxicilina, que é muito utilizada para as crianças que estão com infecção respiratória. O que acontece? As bactérias são eliminadas, esse trabalho das bactérias de triturar e não deixar as proteínas irem para a corrente sanguínea não ocorre, então a absorção dessas proteínas vai acabar ocorrendo e com isso haverá danos ao cérebro. Para piorar ainda mais, os antibióticos orais, por exemplo, esse amoxicilina, elimina todas as bactérias, mas não elimina a pior delas, que é a da família do Clostridium. E essa família tem sido apontada em diversas pesquisas, principalmente na Noruega, como geradora de um elemento semelhante ao ácido propiônico, que também é extremamente prejudicial ao cérebro do autista. Qual é a solução? Evitar dar à criança qualquer tipo de antibiótico oral, antibiótico injetável, mas se não tiver jeito, se tiver que dar um antibiótico oral, só aquele que vai resolver o problema da infecção respiratória, então que o organismo seja preparado antes e durante o tratamento. Tá? Preparado como? Com doses adequadas, corretas de probiótico. Sempre, logicamente, seguindo a recomendação de um nutricionista. Tá? Então, os probióticos é que vão preparar e evitar que as bactérias da família do Clostridium assumam a liderança e prejudiquem todo o autista. Tá? Outro ponto é a nutrição inadequada. Tem sido verificado, há vários estudos mostrando que há uma possibilidade de que os genes provocadores do autismo possam ter sido ligados devido à falta de vitaminas durante a gestação, principalmente a falta da complexo B, é a que mais faz falta no processo de gestação. Qual a solução? Durante a gestação, seguir uma dieta bem elaborada por uma nutricionista. E aliás, isso é uma recomendação que nós deveríamos seguir frequentemente, tá? Em qualquer momento da nossa vida. Agora, gestação, a mulher está gestante, óbvio que isso é super necessário. Outro ponto, infecção pela cândida, chamada de candidíase.
Esse fungo, conhecido como Cândida, é uma espécie de levedura e ele é encontrado no trato digestivo de todos nós. As demais bactérias existentes na nossa flora intestinal limitam o crescimento dessa Cândida. Assim, são evitados todos os efeitos que seriam muito prejudiciais ao organismo. Mas, se essas outras bactérias que limitam o crescimento da Cândida tiverem sido eliminadas pelos antibióticos orais, a Cândida cresce, se reproduz violentamente e provoca um aumento em todos os sintomas dos autistas. Qual é a solução? De novo, uma dieta pobre em alimento para o fungo. Quais são os alimentos para o fungo que nós temos que evitar? Aquilo que nós já falamos, açúcares, leveduras, glúten, caseína, etc. Outra coisa, ingerir probiótico. Então, dieta pobre em alimento para o fungo, ingestão de probióticos e tratamento com um antifúngico apropriado, que obviamente tem que ser prescrito pelo médico. Bom, quando nós estamos fazendo esse tratamento com o antifúngico apropriado para eliminar a Cândida, é bom que os pais de autistas saibam que no início o comportamento dele pode até piorar, os sintomas podem até piorar. Por quê? Mas isso é só no início, porque a Cândida, quando é destruída, ela se espalha pelo organismo. Então demora um pouco a ser excretada, mas quando ela é excretada, a melhora começa a ser percebida, a gente começa a perceber a redução dos sintomas. Item 2 do nosso ponto de hoje, da nossa conversa de hoje, são as características do autista. O que nós vamos entender por isso? Os professores devem saber, tanto os pais como os professores, que para acompanhar o autista, precisamos, antes de qualquer coisa, de gostar dele de verdade. Vocês podem até achar, vai dizer para o pai para gostar do autista de verdade? Sim, é necessário. Às vezes o pai está muito estressado, a mãe está muito estressada, nós temos que nos dedicar a amar o autista, amar o nosso filho autista, amar o nosso aluno autista. E desejar, parte desse amor é desejar sinceramente que ele se desenvolva e que ele alcance a sua autossuficiência. Esse sentimento de amor é necessário para que a gente tenha sucesso nisso, tá? Tendo certeza, a partir de que você tem certeza que essa condição do gostar de verdade está satisfeita, vamos entender que além dos problemas orgânicos que são provenientes das diversas causas conhecidas, os gritos, os berros, o isolamento e alguns outros comportamentos inconvenientes do autista podem estar sendo aumentados devido a dores mentais provenientes, por exemplo, de uma hipersensibilidade auditiva. É muito comum isso. Ou devido a dores emocionais, devido a ter sofrido ou sofrer violência simbólica ou até real. O que significa essa violência? É quando ele percebeu que ele é diferente dos outros. Isso é uma violência para a criança. Tá? A partir desse entendimento, existe então a necessidade de entrar no universo particular do autista. Tá? Para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta confiante nesse relacionamento afetivo. Depois que nós formos aceitos em seu universo particular, aí sim vamos procurar estimular, reconhecer, observar, estimular, reconhecer, identificar todas as suas habilidades, por menores e por menos importantes que elas possam nos parecer. Tá? Ao descobrirmos, estimularmos e desenvolvermos cada uma dessas suas habilidades, as características principais desses autistas deixarão de ser as anomalias comportamentais e passarão a ser as suas habilidades. Aos poucos, nós vamos ver que até os sintomas vão ser reduzidos, já que a elevação da sua autoestima vai servir como um dos elementos pela sua cura. E, já que falamos da cura, vamos ao terceiro item da nossa conversa, que é a cura do autismo. O que nós temos hoje em relação à cura do autismo? Existem hoje diversos caminhos que estão sendo trilhados para a cura do autismo, tá? Mas nenhum deles apresentou resultado eficaz, tão eficaz que possa ser considerado definitivo e sem efeitos colaterais. Vamos falar primeiro da eliminação do Clostridium, que nós acompanhamos há pouco tempo. Uma experiência foi realizada com um adolescente que visava eliminar as bactérias da família do Clostridium, por causa do tal ácido propiônico que faz o efeito de deteriorar o cérebro. Tá? Para isso, para eliminar o Clostridium, foi utilizado um antibiótico próprio para essa finalidade.
Os resultados durante o tratamento foram maravilhosos. O adolescente passou a ter uma vida normal, não apareceu sintoma nenhum do transtorno, etc. Só tem um detalhe. Verificou-se que as cepas da bactéria não estavam eliminadas, só a bactéria, mas não as cepas. Isso significa que, quando fosse parado o antibiótico, as bactérias iriam se reproduzir novamente. Como o uso do medicamento tinha que ser limitado a um determinado período, o transtorno então voltou a aparecer logo após o término do tratamento. O adolescente voltou a apresentar todos os sintomas anteriores, tá? Então a mãe e os médicos decidiram que o tratamento passaria a ser, a partir dali, apenas o biomédico, que é o quê? Dietas e consumo bastante elevado de probiótico. Esse processo, o processo da eliminação da Clostridium, ainda está em estudo, visando a eliminação das cepas da bactéria. Não tem nenhuma notícia que traga algum resultado posterior a esse que nós estamos comentando. Uma segunda forma de eliminar o autismo foi direcionado para um dos mais graves casos de autismo, que é a síndrome de Rett. Desde 2010, o Dr. Allison, da Universidade da Califórnia, ele chegou a um excelente resultado para a cura da síndrome de Rett, curou mesmo, é uma das formas mais agressivas do transtorno do espectro autismo, mas os efeitos colaterais desse tratamento são muito severos, muito mais perigosos ainda do que os sintomas do transtorno. Então, ele resolveu não levar adiante isso, continuar os estudos para abrir o caminho, né, para a continuidade de pesquisas, mas, por enquanto, não tem notícia de progresso nesse campo. Outra é uma tentativa que ainda está em estudo, que seria a substituição da flora intestinal. A ideia é verificar se existe a possibilidade da substituição integral da flora intestinal como um procedimento estabilizador do processo de controle e eliminação dessas proteínas, dessas macromoléculas de origem proteicas, tá? Também os estudos continuam sendo feitos, estamos aguardando resultados, né? O outro é o projeto Epigenoma. Epigenoma é o quê? É a ciência que estuda o ato de ligar e desligar os genes. Esses genes que trazem características genéticas das doenças, das síndromes, dos transtornos, etc. Nessa linha de pesquisas, há estudos sendo realizados por um grupo de cientistas da Universidade de São Paulo que mostram a existência de uma relação muito forte entre a deficiência no gene TRPC6 e o funcionamento alterado de algumas redes neurais. Esse mau funcionamento está ligado a alguns tipos do autismo, tá? Eles perceberam, então, esse grupo de estudos da USP, que a substância hiperfluorina, que é presente na conhecida erva de São João, pode recuperar o funcionamento normal desse gene. A experiência já foi realizada com o camundongo e deu um resultado positivo. O grupo sabe, entretanto, que isso não significa que o mesmo efeito vai ocorrer com seres humanos, mas já é um caminho promissor, tá? A responsável por esse estudo na USP é a doutora Karina Grise Oliveira, que trabalha no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Outro ponto são os medicamentos inadequados. Como nós já vimos, não existe ainda qualquer medicamento para a cura do autismo. Muito embora estejamos percebendo que autistas estão sendo tratados com medicamentos para redução de sintomas que se assemelham a patologias neuropsíquicas. Esses medicamentos trazem efeitos colaterais. Por isso mesmo, só deveriam estar sendo prescritos para pessoas com tais patologias. Para o autista, os efeitos positivos têm sido observados que são apenas passageiros. Os efeitos colaterais acabam prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento emocional. Mas como tais remédios, mesmo não recomendados para o autismo, reduzem esses sintomas, principalmente a agressividade, a impulsividade, pais e professores quase que exigem do médico a sua prescrição. Infelizmente, parece que as pessoas não têm muita paciência mais para se dedicar ao entendimento da criança, de seu filho, de seu aluno,
e preferem que medicamentos resolvam o problema instantaneamente, como por milagre. Mas enquanto a ciência não encontra a solução, existe todo um trabalho biomédico com resultado bastante satisfatório, sem utilizar qualquer tipo de medicamento. Agora, exatamente porque não utiliza nenhum tipo de medicamento e, consequentemente, não dá lucro a nenhum laboratório, tal tratamento é combatido insistentemente pela mídia em geral. Que tratamento é esse? É o que eu acabei de falar, tratamento biomédico do autismo. Todos nós sabemos que o que a gente come, o que a gente bebe, somos nós, interfere diretamente no nosso organismo, define nossa saúde. E esse tratamento se baseia exatamente nisso. Primeiro, analisa quais os tipos de alimentos que trazem consequências negativas ao organismo, tá? Que é o exame de intolerância alimentar. Com esse resultado, os nutricionistas podem elaborar uma dieta apropriada, que, como dissemos anteriormente, a base dessa dieta é a eliminação de glúten, caseína, leveduras, açúcar refinado, refrigerantes, corantes, conservantes de alimentos, álcool, etc. Nessa dieta, é importantíssimo incluir o consumo de probiótico para equilibrar a flora intestinal. Lembrem, quanto mais probiótico, menos o efeito do pior das bactérias, que é da família do Clostridium. Todos os autistas que nós estamos acompanhando, com raríssimas exceções, e cujos pais resolveram adotar esse tratamento, tiveram acentuada redução em todos os seus sintomas. São poucos os casos em que a dieta, o tratamento biomédico não surte nenhum efeito, mas são pouquíssimos. Nós nem sabemos se nesse caso o tratamento está rigoroso, porque nós sabemos muito bem que quando a avó chega em casa, ela às vezes leva uma balinha que tem glúten. Então vai embora toda a dieta que foi realizada pelos pais. Um dos médicos responsáveis por esse tratamento é o Dr. William Shaw, e que exatamente porque não recomenda qualquer medicamento, ele tem seus estudos contestados pelas grandes indústrias farmacêuticas. Tá? Infelizmente, esse projeto, esse estudo é verdadeiro. E essa contestação das indústrias farmacêuticas também é verdade. Quem tiver algum parente, amigo, que trabalhe como representante de medicamentos, representante de laboratórios farmacêuticos, sabe perfeitamente bem do que eu estou falando. Tá? Gente, dúvidas, sugestões, questionamentos, escrevam para mim, robertoanderson@gmail.com, ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp, que é 999135956. Para adquirir nossos livros, entre no nosso blog e clique na capa de um deles. Nosso blog é robertoanderson.blogspot.com. Os livros com os links para serem adquiridos também estão no portal do nosso colégio, que é iup.org.br. Você entrando no nosso portal, tem uma lista no menu esquerdo de todos os artigos, com o link de todos os artigos, com o link de todos os vídeos, tá? Que nós já escrevemos, que nós já publicamos, e que pode ser acessada dessa forma. Um forte abraço, aguardo vocês aqui no nosso próximo encontro.